Sabe, de onde vêm as grandes crenças de uma religião? Elas raramente aparecem do nada. Na verdade, na maioria das vezes, elas são uma resposta direta ao que está acontecendo no mundo. E para a gente entender as crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia, a gente precisa voltar no tempo para um dos períodos mais caóticos da história. Ok, vamos mergulhar nisso. Essa citação, lá de 1919, captura perfeitamente o clima da época. O sentimento era de que o mundo estava literalmente se desfazendo. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado de terminar, mas em vez de paz, o que veio foi uma crise de instabilidade tão, mas tão profunda que abalou a sociedade até os alicerces. Nessa análise, a gente vai seguir essa jornada. Vamos começar entendendo o caos daquele momento, depois ver como isso gerou um chamado por fundamentos na fé, como os adventistas entraram nessa conversa, como isso levou eles a construírem suas próprias doutrinas e, por fim, qual é o legado de tudo isso. Para entender essa mudança teológica, primeiro a gente precisa sentir o caos social da época. E olha, 1919 foi descrito por muita gente como o ano mais louco da história americana. Tenta imaginar o cenário. Os soldados voltam da guerra e, sem querer, espalham uma nova onda mortal da gripe espanhola. Ao mesmo tempo, greves gigantescas simplesmente param a indústria do país. E como se não bastasse, o medo absurdo do comunismo, o tal do pânico vermelho, explode com atentados à bomba e uma repressão violenta do governo. Era um verdadeiro caldeirão de medo, doença e desordem. E é claro que, no meio desse caos todo, uma reação poderosa começou a se formar dentro do cristianismo protestante. A sensação era de que a fé estava sendo corroída, não só por forças externas, mas também por dentro da própria igreja. O interessante aqui é que a gente consegue ver o campo de batalha sendo desenhado. De um lado, os fundamentalistas, defendendo com unhas e dentes uma interpretação literal, inabalável da Bíblia. Do outro, os modernistas, que tentavam conciliar a fé com a ciência e o pensamento da época. Para os fundamentalistas, isso não era um simples debate, era uma traição aos pilares do cristianismo. E todo esse conflito, toda essa tensão, acabou se materializando nesse evento. 3.000 pessoas, líderes de várias denominações protestantes, se juntaram com um único objetivo: declarar, em alto e bom som, quais eram os fundamentos inegociáveis da fé cristã diante de um mundo que mudava rápido demais. E os adventistas do sétimo dia? Bom, eles não estavam só assistindo de camarote, não. Eles estavam mergulhados nesse cenário religioso turbulento, enxergando tanto os perigos quanto as oportunidades. E essa conexão não foi por acaso, foi super intencional. Os líderes adventistas não só foram na conferência fundamentalista, como viram naquele movimento um aliado. Para eles, qualquer coisa que questionasse a autoridade da Bíblia era um ataque direto à interpretação profética deles, que era a base de sua identidade. O senso de urgência era o mesmo. E aqui a gente chega no clímax da história. Como os adventistas pegaram uma ideia concreta dos fundamentalistas e adaptaram para os seus próprios objetivos, definindo de uma vez por todas quem eles eram para o mundo. A conferência fundamentalista não acabou só com discursos. Ela produziu um documento, uma declaração bem concisa com 9 pontos de crença. A ideia era criar um padrão, um ponto de união para todos os cristãos conservadores. Esses aqui eram os pilares: a autoridade total da Bíblia, a divindade de Cristo, sua morte e ressurreição e a sua volta iminente. Para os fundamentalistas, isso aqui era o básico, o inegociável do cristianismo. E aqui, gente, está o pulo do gato. F.M. Wilcox, um editor adventista muito influente, teve uma sacada genial. Ele percebeu que não precisava copiar a declaração, mas podia usar a estrutura dela como um modelo para explicar as crenças adventistas de um jeito claro e organizado para o resto do mundo. E esse slide mostra esse processo de uma forma brilhante. Primeiro, os adventistas pegaram os pontos que eles já concordavam, como a inspiração da Bíblia. Depois, eles usaram essa estrutura para resolver debates internos, como foi com a afirmação oficial da Trindade. Mas o mais importante foi como eles ampliaram e explicaram outros pontos para destacar o que fazia deles únicos. Eles concordavam com a volta de Cristo, mas adicionaram as interpretações proféticas deles. E, crucialmente, eles corrigiram o que viam como erros, tipo a crença no estado dos mortos, e adicionaram as suas doutrinas mais conhecidas, o sábado e os princípios de saúde. Beleza, mas e aí? Qual foi o impacto disso tudo no longo prazo? Esse período curto, mas super intenso, de conversa com o fundamentalismo teve um efeito que durou, moldando a identidade adventista para o século seguinte.
Olha só como tudo se conectou. A faísca foi a Declaração Fundamentalista de 1919. Isso inspirou os adventistas, com Wilcox na liderança, a publicar suas próprias versões, mais ampliadas. E todo esse trabalho desembocou na primeira Declaração Oficial de Crenças Fundamentais da Igreja, em 1931. A linha do tempo é clara e direta. Então, a grande conclusão aqui é que as principais declarações de fé não aparecem do nada como mágica. Elas são forjadas no calor da história, da cultura e, nesse caso, em resposta a uma crise profunda e numa conversa com um movimento religioso maior. O que parecia ser o começo era, na verdade, o final de um processo de definição que foi crucial. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem interessante para pensar, né? A história dos adventistas e dos fundamentalistas aconteceu há mais de 100 anos, mas o impulso por trás dela é universal. Em tempos de incerteza, o ato de definir no que nós acreditamos e quem nós somos não é só um exercício de teologia, acaba se tornando uma necessidade fundamental de sobrevivência.